Hoje vamos falar sobre 8 maneiras diferentes de curar seu trauma. Estou falando de trauma físico sem medicação. Eu esbarrei em uma terapia sobre a qual nunca tinha ouvido falar, nem mesmo na prática. E foi incrível. E eu gostaria de ter sabido disso quando eu clinicava, porque eu poderia ter ajudado muito mais pessoas. No cerne do trauma, estamos lidando com inflamação. A inflamação é parte da resposta de cicatrização. Você não consegue se curar sem ela. Mas o problema é quando ela passa para a inflamação crônica, da qual eu sou especialista porque tenho muitas lesões antigas. E acho que, para ser especialista em qualquer coisa, você precisa ter resultados nisso. E, em relação à inflamação, eu os tenho. Mas quero desviar por um minuto deste tópico de inflamação e câncer, porque a inflamação é o carcinógeno mais potente, o que é realmente interessante. Você sabe, quando as pessoas pensam em carcinógenos, pensam em tabagismo ou junk food. Mas, o tema comum, de muitas coisas que podem se transformar em câncer, envolve inflamação. De fato, o câncer se espalha para áreas de inflamação. Mas, há algo chamado efeito Warburg. Então, o câncer veio de uma célula normal, e algo nessa célula foi danificado. E então, a célula teve um plano B e mudou para um tipo diferente de metabolismo que envolve a fermentação da glicose. Agora, as células imunológicas também seguem o mesmo caminho. Na verdade, muitas condições do tipo doença crônica também utilizam esse efeito Warburg, e eu nem sabia disso até recentemente, e achei isso muito interessante. Agora, existe um certo exame que você pode fazer para câncer chamado PET scan, em que escaneiam o corpo em busca de áreas de alto metabolismo de glicose para localizar onde as células cancerosas estão crescendo, mas ele também identifica a inflamação. Então, a minha pergunta é, como você diferencia entre inflamação e células cancerosas? E eu ainda não encontrei essa informação. Vou investigar isso, mas só o fato de que ele consegue captar inflamação já é interessante. Então, o que exatamente é inflamação? Certo, em nível celular, inflamação é quando a célula está vazando proteína, e agora temos uma concentração mais alta de proteína fora da célula, causando retenção de líquido, certo? E, portanto, quando falamos de retenção de líquido, estamos realmente falando de algo chamado pressão osmótica. Então, o edema, a retenção de líquido, é basicamente essa pressão. E, ao que parece, essa pressão causa esse efeito Warburg. Talvez seja por causa do dano às mitocôndrias. Eu não sei. Então, eu só queria que você lembrasse disso enquanto passamos por essas diferentes maneiras de ajudar o corpo a se curar do trauma. E, claro, realmente, precisamos de inflamação. Ela faz parte do processo de cicatrização. Mas o que não precisamos é de inflamação crônica, porque a inflamação crônica se transforma em tecido cicatricial e fibrose, o que então pode aumentar o risco de câncer. Quero dizer, vamos pegar a hepatite ou o fígado inflamado, que então se transforma em cirrose crônica do fígado. A fase seguinte disso é o câncer de fígado. A mesma coisa com o pulmão. Quando você tem inflamação no pulmão por fumar, durante muitos anos, você desenvolve tecido cicatricial, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e agora, o risco de câncer sobe muito, muito. Digo, mesmo com diabetes, você está tendo todos esses níveis elevados de açúcar e está tendo inflamação, e vai estar em risco de câncer. Qualquer coisa que envolva inflamação crônica pode aumentar o risco de câncer. E então, você tem o consumo crônico de álcool que pode causar isso. Comer junk food, ter uma infecção crônica pode criar o mesmo problema, e ter uma doença autoimune de longo prazo. Portanto, quando estamos lidando com a cura de trauma físico, estamos realmente lidando com tentar corrigir esse estado inflamatório crônico. E assim, quando você desenvolve tecido cicatricial ou ocorre calcificação, as coisas ficam rígidas, e então você tem falta de circulação. E esses 8 métodos diferentes vão fazer um ou mais do que eu acabei de mencionar. Agora, é claro, a primeira coisa é simplesmente eliminar aquilo que está desencadeando essa inflamação. Seja um alimento ou um mau hábito, como fumar ou beber álcool, coisas assim. Isolar o que é isso e eliminá-lo. Quero dizer, tantas pessoas estão consumindo algo que sabem que não deveriam, ou talvez nem estejam cientes disso, e podem nem perceber que aquele alimento está gerando inflamação. Estão sentindo talvez gases ou inchaço, algo assim, mas não sabem o que realmente está acontecendo lá dentro. Então esse é um benefício de fazer uma dieta carnívora por algumas semanas, especialmente se você tiver algo relacionado à inflamação no intestino. Ou, no mínimo, fazer cetogênica, eliminando grande parte dos açúcares e carboidratos refinados e corrigindo alguns maus hábitos. Isso é o número 1. Essa é a base mais importante. Número 2. Uma combinação entre calor e frio,
como um banho quente ou frio, ou uma sauna, ou uma hidromassagem, ou imersão em água fria alternada. O que isso vai fazer? Vai aumentar a circulação no seu sistema linfático, remover resíduos e estimular a cicatrização em nível celular. Às vezes, é preciso adicionar um trauma em nível microscópico, de forma intermitente, para estimular o processo de cura. Certo. Número 3. Este é importante. Exercício. Meu Deus, esta é uma das coisas mais potentes que você pode fazer para traumas. Porque o que acontece com a inflamação crônica, o tecido cicatricial e uma parte do corpo lesionada é que você passa a ter falta de movimento. E quando você coloca o corpo em movimento, cria automaticamente todo tipo de cura em muitos níveis. No nível celular, no muscular, no articular. É quando paramos de nos mover que começamos a morrer, sabe? Então, se você conseguir se manter em movimento, vai prolongar sua vida. Depois, chegamos ao alongamento propriamente dito. Eu fiz uma quantidade enorme de alongamentos, e o alongamento pode ajudar você a dormir, pode ajudar com a mobilidade das articulações, pode ajudar com a postura, pode ajudar a desfazer o tecido cicatricial, que está interferindo no seu movimento e criando mais inflamação. E então, temos o número 5, tomar doses altas de vitamina D para remodelar os tecidos nas suas articulações e outros tecidos. E então, você tem os famosos ácidos graxos ômega 3, como no óleo de fígado de bacalhau, óleo de peixe, coisas assim. Você também tem a vitamina B3. Existem duas formas. Uma é a niacina e a outra é a niacinamida. Você precisa tomar a versão niacinamida. Eu fiz um vídeo recente sobre isso e vou colocar o link abaixo para você descobrir as dosagens. E então entram os polifenóis e todos os fitoterápicos, curcumina na cúrcuma, chá verde, raiz de urtiga. Há outro ótimo recurso de que falei em um vídeo chamado azul de metileno. O azul de metileno é o primeiro fármaco sintético já criado, antes mesmo da aspirina, e costumava ser usado para todos os tipos de infecções, TB, malária, como antimicrobiano, mas também é um anti-inflamatório muito bom, razoavelmente não tóxico se você tomar em pequenas dosagens. Mas o mais legal sobre o azul de metileno é que ele ajuda você no nível celular, no nível das mitocôndrias. Certo, número 6 é o que eu chamo de técnica do lado oposto. Eu tenho muitos vídeos sobre isso. Se você não os viu, precisa conferir. A maneira de tratar é trabalhando no lado oposto. Onde quer que você sinta dor no lado esquerdo, trabalhe no lado direito. Se doer nas costas, trabalhe na parte da frente. Eu sei que isso parece estranho, mas usei isso na prática como a forma de maior sucesso para eliminar a dor e reduzir a inflamação. Como funciona, provavelmente, tem algo a ver com os circuitos nervosos. E você também pode usar isso em lesões antigas. Número 7 é o jejum. O jejum é outra forma potente de reduzir a inflamação e a dor, e faz seu corpo se adaptar e sobreviver melhor e desligar a inflamação. É bastante incrível. E por fim, terapia por ondas de choque, e não estou falando de terapia de choque. Ok, eu sou totalmente contra isso. Estou falando de terapia por ondas de choque. Hoje, usam a terapia por ondas de choque para quebrar pedras nos rins, até cálculos biliares, chamada litotripsia. Mas também existem aparelhos que não são tão focados em algo pequeno. Na verdade, acho que praticamente todas as equipes esportivas de alto nível usam isso em seus atletas. Eu não fazia ideia. Então fui fazer alguns tratamentos. Fiquei impressionado. Essa técnica, literalmente, quebra o cimento. Não dói. Ela desfaz o tecido cicatricial, acelera a cicatrização. Claro, existem aparelhos domésticos, mas eu recomendaria procurar alguém com a faixa de frequência correta e que saiba usar isso. Isso vai estimular o crescimento de mais vasos sanguíneos em determinada área. Você pode ajudar a reverter tendinite calcificada. Eu fraturei meu cotovelo esquerdo em 30 pedaços. Tiveram que reanexar meu tendão por baixo do tríceps, que estava completamente comprometido. Então, quando fizeram essa terapia ali, foi como quase ganhar um cotovelo novo. Eu pensei, como assim? Por que eu nunca ouvi falar disso antes? É ótimo para a ciática. Enfim, eu só queria criar este vídeo reunindo todas as terapias que eu acho que podem ajudar uma pessoa a se recuperar muito melhor de um trauma físico. Ah, e eu mencionei o azul de metileno. Se você não viu esse vídeo, acho que seria um ótimo próximo vídeo para você assistir. Confira.